Oi, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Gente, esse episódio aqui é diferenciado, né? Eu tenho a referência que a gente foi numa palestra dele, nosso convidado especial de hoje, e foi num cinema, e já foi diferente porque foi num cinema. Eu falei, cara, esse cara aí, ele é diferenciado. A gente precisa trazer ele aqui no podcast. E eu vou deixar a Tati apresentar ele porque ele é celebridade. Bom, Manda aí, já vou Tati. começando a falar sobre o livro dele, A Arte de Vender Projeto, então tenho certeza que vocês vão saber quem é que eu tô falando aí, né? Quem acompanha a gente no podcast aqui. Eu fiquei assim, meu Deus, vou mandar uma mensagem pra ele, será que ele vai aceitar vir? E não sei o quê, não foi, foi bem assim. Bom, esse cara é fera na área do marketing, ele é o pioneiro de marketing para arquitetos, então, enfim, ele já é palestrante, já ajudou mais de 2.000 escritórios, 2.000 arquitetos aí a alavancarem as redes sociais, as vendas, né, de projeto. Arte de Vender Projeto é o nome do livro dele. E é isso, gente. A gente tem o prazer de ter ele aqui, né? Marcos Nascimento. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que o seu tempo aí é meio, Está né, lisonjeado. difícil. A gente achou que vamos mandar, a gente acho que não vai conseguir. É. Mas manda, Tati. Mas deu certo, ele tá Mas aqui! aceitou. A gente Jorge, eu que agradece. agradeço de estar aqui com vocês. Estou bem Ai, que feliz de legal. estar aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial mesmo. E a gente assistiu as palestras aqui com gostinho de quero mais, então a gente queria ter você aqui para ajudar a gente, arquiteto, né? Que a gente sabe que é tão difícil redes sociais, é tão difícil a gente conseguir ter um norte ali para fazer o negócio, a gente sabe, né? O quanto é difícil, né? Hoje, E- assim, a gente precisa desse, né, desse segmento. Onde que eu começo? Como que eu vendo para um cliente um projeto? Como que eu capto esse cliente? Como que eu ganho? Como que eu vendo a ideia para ele? E acho que, sim, seu livro pode indicar muito isso aí. É um passo a passo ali Cabeceira que de a gente cama, sabe que gente. tem, cabeceira de cama. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como você começou, né? Você se formou no quê? Como você começou? Como veio a ideia do livro? E Sabe que eu tenho empresa já, apesar da minha cara de 30 anos, eu já tenho empresa faz 27, né? E aí eu tive o prazer de quebrar algumas empresas, né? Eu acho que ao longo desses anos eu quebrei muitas vezes. Você, quando quebra uma empresa, você se reconstrói de alguma maneira, né? Quando você sai de um ciclo e quando você se vê ali numa situação onde você errou muito, então você começa a acertar nos próximos ciclos. Eu acho que um ciclo encerra para poder começar outro e o outro começa sempre da melhor forma porque você já corrigiu as coisas que você deveria ter corrigido. Quando eu comecei no setor de arquitetura e design, eu comecei lá 15 anos atrás. Então, eu sempre olhei o setor pensando que estava faltando alguma coisa. E, no meu ponto de vista, acho que todo mundo tem um papel que é de se comportar como vendedor. Quando, alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa e a maioria dos escritórios se comportavam muito mais como artistas, é uma arte fazer projeto e não vender projeto. E aí eu comecei a perceber ali que a gente... Falei, aqui que nós temos uma brecha, né? A gente tem hoje, são, segundo o CAL, mais de 220 mil escritórios de arquitetura, mais de 45 mil design de interiores, fora decoradores e curiosos, mas tem muita gente. Então, como que eu vou me destacar num setor como esse se eu não faço marketing, se eu não faço nenhum tipo de ação? E as pessoas confundem marketing com rede social. é diferente. São duas coisas completamente diferentes. Eu ir lá e fazer um post, eu não estou fazendo marketing. Outro detalhe importante as pessoas têm muita dificuldade de perceber qual é o tipo de cliente que eu quero atender. Porque quando a gente fala assim, não, eu quero atender o cliente rico. Esse é o termo que eu ouço. Tô horrorizado de pobre, não quero ver um pobre na minha frente. Isso que eu ouço. Mas aí a pessoa também tem um posicionamento na internet muito equivocado. Um posicionamento visual, pessoalmente, muito equivocado. E aí é lógico que ela vai... A gente, assim, ó...
eu falo o seguinte, cancerianos saiam da sala porque eu falo o papo reto. Porque os cancerianos ficam É tristes. isso que a gente quer ouvir. Mas a gente atrai aqueles clientes que a gente se parece. Seja um reflexo nosso, na verdade. A gente, na verdade, tudo na vida a gente atrai o que se parece com a gente. A gente tem assim, ó, aquele ditado velho que é assim, ó, vocês já devem ter ouvido falar, que o pessoal, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Vocês já viram isso Sim. 1000 vezes. Isso é mentira. Nós nos relacionamos com as 5 pessoas que mais se parecem com a gente. É diferente. Se fosse assim, a empregada de um CEO, de um presidente que ficasse 15, 20 anos lá, um dia ela ia ser a CEO ou a presidente. É, Não faz é todo essa a sentido. conta. A conta é, a gente tá andando com quem? Diga com quem tu andas e eu direi quanto que você ganha. Exatamente. Porque tem que dar mesmo a média ali. É. Porque eu acho que um cara que é CEO, talvez não é interessante andar com uma pessoa que não vai dar um valor pra ele. Nem intelectual e nem financeiro, né? Então, tem que dar a mesma Exatamente. média Então, ali. assim, ó, hoje a gente anda com quem se parece com a gente. Então, a gente atrai os clientes que se parecem com a gente. Teve uma vez, uma arquiteta chegou em mim e falou assim, Marcos, eu tô com 20 obras, e as 20 obras os clientes são encrenqueiros, estão dando problema, eu não aguento mais. O que que tá acontecendo? Eu falei, você que é o demônio. Misericórdia! Você é a diaba. Meu Deus! Provavelmente o problema é você. Então, é lógico isso. Não E tem é como... difícil a gente ouvir isso, né? É difícil. É difícil, porque, assim, a gente acha que os problemas são sempre eles. Isso, e assim, não é. Assim, a gente fica tentando, e assim, a gente fica tentando encontrar justificativa para as nossas culpas, para os nossos erros. E a gente fica lá, tipo, não, a culpa é sempre do outro. Então a gente começa a validar isso de um jeito diferente, olhar, falar, não, peraí. Por que eu não tô conseguindo cliente? Por causa disso, disso e disso. Uhum. E aí tem uma outra coisa que as pessoas praticam muito que chama-se marketing de Jesus. O que é o marketing de Jesus? Eu não faço nada, espero Jesus me mandar uns clientes. Amém. Amém. Só que o Jesus tá ocupado, ele tem um monte de coisa pra fazer também, É. entendeu? Ele não vai ficar lá, tipo, caramba, Fernando precisa de um cliente agora, hein? Vou mandar. Vou mandar um cliente pra ele. Parecido com eles. Parecido com ele. Já fizeram o marketing do Fernando hoje? Anjos, por favor, venham. É. Não é assim. E pra finalizar, outro ponto importante é, tipo, eu acho que eu sou capaz de fazer meu próprio marketing. E aí a gente não valida outros profissionais. Porque assim, eu sou um profissional de marketing, deve ter outros profissionais de marketing para arquitetos que fazem também o trabalho. É a mesma coisa, chega na minha agência, muitas fotos o próprio arquiteto, o próprio designer foi lá e fotografou. Aí fala, ficou boa? Eu falo, não ficou. Um profissional de fotografia vai fazer um trabalho muito melhor E do vê que de outra esse. forma, né? E a gente sentiu isso na pele, né? É verdade. No começo, assim, do escritório, cara, a gente vai fazendo com os recursos que a gente tem, né? E sabe que tem outro detalhe importante? Quando eu fazia as mentorias individuais, eu pedia para os escritórios me mandarem identidade visual, modelo de contrato, proposta comercial, um monte de coisa. Muitos contratos dos escritórios de arquitetura eram contratos que eles pegavam na internet com amigos, ou alguém compartilhava o próprio contrato, eles usavam. Aí a pergunta é, se alguém compartilhar um projeto seu no grupo do prédio, o que você vai achar? É uma merda. Vamos falar, né? É O que uma merda. você vai achar disso? Mas eu sei fazer meu próprio marketing. Você não sabe. Aí, acha que É sabe. a mesma coisa você arrancar o dente em casa. Você vai arrancar, mas talvez não vai ficar tão poucos, bom. porque a gente também, a gente acha que sabe fazer. Mas quando a gente contrata alguém que sabe, a gente fala, Nossa, aí estava errado. olha, Olha a diferença que você tá fazendo. A pessoa pensa que tá economizando dinheiro. Mas não tá. Pensamento, de novo, de pobre. É Pensamento isso. de alguém que não tá pensando em crescer. Quando você tá começando a pensar como é que você vai desenvolver tudo isso, o que é que você vai fazer, qual o caminho que você vai seguir. E assim, eu conheço arquitetos, designers que querem atender o público C e D e atendem super bem. E se comunica para esse pessoal e consegue conquistar clientes super bem para isso. É que pra ele faz sentido, né? A gente também. A gente começou com um nicho de cliente, outro a gente quer outro, e futuramente a gente quer outro. A gente foca no nicho que a gente quer, né? É isso importante. Porque, assim, feliz é você atender quem você quer atender.
hoje pra gente não faz sentido, talvez. Acho que a maior dificuldade, talvez, acho que você tem mais, né, pra poder comentar. Mas a maior dificuldade, assim, eu vejo que no começo era eu que fazia tudo. Era eu financeiro, era eu marketing, era eu tudo. Porque assim, Projeto. eu tô começando, eu não tenho nem Não tem problema nenhum, é eu presa. É eu empresa, exatamente. É eu tudo, né? Então, assim, às vezes... E aí eu falo pra ele, eu falo, cara, se a gente não tiver... Eu vejo a empresa, o marketing como o coração da empresa. Se não tem, não funciona, né? É isso. A gente 10 não... anos atrás, a gente falava que a gestão era o coração da empresa. O bom gestor, a pessoa que sabia fazer conta, que sabia mexer com Excel, sabia pagar e sabia receber, era, então, o melhor para uma empresa. Hoje, a gente tem dois detalhes importantes aí. Primeiro que, assim, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou década de 90, a gente vivia o marketing da interrupção. O que é o marketing da interrupção? A gente estava lá na sala de casa, tranquilo, assistindo TV. Eu não sei se vocês devem ter menos que 30 anos, mas quem tem Não. mais... mais que... A gente estava Mas assistindo... abafa o caso. A gente estava assistindo TV, tranquilo, assistindo Titanic. Aí, de repente, a Rose jogou o Jack pra fora da tampa, que ela fez isso. É um mau caráter. Ele Mau cabia lá. E ela Pra jogou... revezar, pra sofrer um pouco, eu posso sofrer um pouco. Ela jogou ele morreu congelado. Aí, desculpe se eu contei o final do Titanic. Né, Rose? Quem não... Pra você que não viu o Spoiler. Titanic, coloca um aviso de spoiler que o Jack morre no final, coitado. Aí, vinha um comercial. Havaianas, não sei o que e tal. A gente ficava lá tranquilamente 5 minutos assistindo, mais. Isso. Voltava. Aí a Rose já era a velha do Titanic, ela já tava jogando O o colar. colar, aquele azul, o colar, o o mar coração lá. do oceano pra fora. E aí a gente assistia aquilo de uma maneira muito tranquila, os comerciais e tal, não tinha ansiedade e tudo mais. Com o advento das redes sociais, as pessoas ficaram famosas. Qualquer pessoa pode ficar famosa em pouquíssimo tempo. E aí você fica famoso, de repente você tem lá muitas curtidas, aí veio as vaidades e tudo mais, que a gente já sabe. E aí as pessoas começaram a fazer marketing. E o marketing de interrupção morreu. Que hoje você não aguenta ver você vai lá ver o Você vídeo pula, chato, né? você pula. Um story Engraçado chato, que... você pula. Muito engraçado, né? A televisão você vê. Antes era assim... Há um tempo atrás você tava assistindo o Silvio Santos, passava Jequiti. Pau! Aí você... Opa, o que aconteceu aqui? Era um flash do Jequiti. Na Tum! verdade, o Silvio Santos, ele é um gênio, né? É. E assim, essa história do Jequitipá e Jequiti, voltar, então, você... Nossa! não dá tempo de você nem Pensar. pensar. E assim, tanto é que teve um período que o Ministério da Comunicação proibiu esse tipo de campanha, porque é uma estratégia de marketing que não dá tempo da pessoa nem pular. nem pular. Mas voltando na história da interrupção, quando veio o advento da internet, hoje todo mundo pode fazer suas campanhas, vai lá e se divulga na internet, faz o tal do marketing. Às vezes é um marketing de interrupção, que eu vou lá e faço um vídeo que a pessoa não vai querer ver. Você mesmo vai lá no YouTube e espera dar os 5 segundos para você pular um vídeo. O meu filho pula vídeo. Ele não vai ficar vendo vídeo, ele pula propaganda. Ele é só uma criança. Então, assim, hoje a gente não quer mais saber disso. A gente não quer mais ficar vendo esse tipo de propaganda, porque isso não nos interessa. É isso. É complicado. Mas é que é Assim, direcionado. Hoje você tá falando aqui... que nesses dias, né? A gente tá migrando pro Rabbit e tal. Então a gente... hoje eu quero fazer um Rabbit, né? Você conversando aqui. Você abre o celular... Primeira propaganda no Instagram do Rabbit, você fala... Hoje, porque assim, a evolução também da internet, e até a gente fez um podcast aqui também falando sobre a IA, né, Inteligência Artificial na Arquitetura, e o quanto isso vai afetando, de alguma forma, a nossa profissão, afetando e ajudando, né, tem as duas vertentes aí. Mas a evolução da internet, não sei se isso acaba também atrapalhando essa questão do marketing, ou às vezes ajudando. Porque hoje as pessoas estão muito mais ali, né? Que nem o patrocínio, no Instagram eu não consigo pular, às vezes, né? Eu tô lá olhando, aparece lá, né? Eu tenho que assistir, talvez, o videozinho, depois pular e tal, sabe assim? Então, assim,
Às vezes eu não sei se isso ajuda ou se isso atrapalha, qual que é sabe, o meio termo, como que a gente... Porque assim, acho que a maioria das dúvidas também é como que a gente faz o tráfego? Achei esse Reels legal, vou lá e vou colocar o dinheiro. E não é bem assim, sabe? E tem todo um planejamento do conteúdo e tudo mais. Então eu vejo isso muito complicado, assim, nessa questão de... Não sei se às vezes ajuda esse negócio de Deixa eu falar uma pular coisa pra vocês. É difícil. Qual que é o maior problema da maioria das pessoas? As pessoas não têm um posicionamento claro. Eu não sei que tipo de cliente que eu quero atender. Eu quero atender de A a Z. Uhum. Então, eu quero atender o rico, quero atender o pobre, quero atender o cliente que vier pela minha frente. Ou quando eu escolho o cliente que eu quero atender, eu vou lá e escolho errado. Eu vou lá e falo assim, não, eu quero atender o público A. Só que minha comunicação não tá falando pro público A. Eu quero atender o cara que tem um apartamento de 300 metros quadrados no Anália Franco, por exemplo, em São Paulo, ou num grande bairro do Brasil, um bairro nobre. Mas aí eu não tenho nenhuma foto profissional, eu não tenho... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer um link patrocinado hoje. Aí eu vou lá e coloco simplesmente uma foto de uma cozinha pequena, de um apartamento de 70 metros quadrados. É lógico que eu vou atrair o público para aquilo. Uhum. Porque, de novo, o cliente vai se identificar. Marketing nada mais é do que identificação. Uhum. A pessoa vai bater o olho e falar assim, eu consigo comprar isso. Eu consigo ter isso. Uhum. Então a pessoa vai lá e manda. Aí eu ouço várias pessoas falando assim, tá vindo muito lead, muito contato sem perfil. Na verdade, não é que tá vindo sem perfil. As pessoas estão achando que elas podem comprar aquele produto porque elas criaram identificação com aquilo. Então, o primeiro erro é eu ir lá, eu quero pegar uma sala gigante. Só que eu não tenho nenhuma sala gigante para poder patrocinar. Eu só tenho apartamento de 70, 80 metros, 50 metros. E aí, como é que eu vou fazer um patrocinado para essa pessoa para ela ter aquele cliente primeiro? Então, assim, e aí, você vai e clica no site, por exemplo, da pessoa. Aí o site da pessoa já tá com foto de 2015, 16, 18. Desatualizado. 2015, 16, 18 não tinha nem pandemia ainda. Os projetos eram outros. Você olha para os seus projetos de 2020 e você não se reconhece, porque você também não é mais nem a mesma pessoa. Uhum. É. Então, assim, como que você quer atrair um público se você não se parece com aquele público? Não se Ou o público posiciona. não... O público... Então, esse é um problema. A outra coisa que eu vejo que acontece muito é que a gente passa muito tempo da nossa vida planejando coisas. E não executando nada. E não executando nada. A gente vai lá no final do ano, preenche uma série de coisas, pega uma cartolina, escreve tudo que a gente vai fazer, aí pega o caderninho, coloca lá, aí fica lá entre o Natal e o Ano Novo, promessas de fim de ano, aí começa janeiro, aí vou tirar 15 dias de férias, aí eu vou lá, escrevo nas minhas férias, na praia, tudo que eu vou fazer e Academia. tal. Academia. E não faz nada Nada. do que a gente falou que ia fazer. Aí a gente não faz porque a gente não teve tempo, o que é mentira, porque se você teve prioridade, você consegue fazer. Aí a gente fala que a gente vai conseguir se organizar para poder fazer e não vai, porque a gente mesmo combina as coisas com a gente não cumpre. Então, assim, todo esse desenvolvimento que a gente precisa fazer, a gente não faz. A gente vai lá, planeja. E assim, eu falo de marketing estratégico. Marketing estratégico é muito importante a partir do momento que eu executo, né? Então, esse é um ponto que a gente deixa de fazer às vezes, a gente simplesmente não faz, a gente fica muito tempo planejando. Então, assim, eu que vou fazer planejamento para muita empresa, que eu também atendo não só arquitetos, design, atendo os decoradores, atendo lojistas de todos os segmentos do setor do Arq Decor, a gente escreve muito planejamento que a gente não cumpre. Muito planejamento que a gente não cumpre. E aí, assim, eu vou dar um exemplo bem simples. Nós estamos gravando esse podcast às vésperas do Dia dos Pais. Essa semana, a agência ficou a semana inteira criando a campanha de Dia dos Pais para centenas das nossas contas e clientes, lojistas e tal.
Hoje é sábado e tem gente hoje mandando material e minha agência já não tá funcionando, nós estamos de folga. Então, assim, tamanho, nível da desorganização, falta de atenção, prioridade, entre outros. Entendeu? Então, E aí assim, depois vai ligar pro Marcos e falar assim, Marcos, não, olha, o não que deu... aconteceu, por que que não foi e tal. Então, assim, a gente mesmo se sabota. A gente mesmo cria climas de indecisões na nossa cabeça e a gente mesmo não faz o que precisa ser feito. Então, assim, eu não consegui fazer, não consegui emagrecer, não consegui engordar, não consegui ganhar o peso que eu queria ter, não consegui ter a barriga tanquinho. Você malhou? Você fez a dieta? Você seguiu o que a Nutri falou pra você? Não. Não. Você fez tudo errado? Sim. Então a culpa é de quem? É da nutricionista? É do Não, cara? a dieta dela era muito difícil de Muito fazer. difícil. Eu não consigo. Então, assim, esse clima, essa cabeça, tipo, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não vou fazer, eu tô indeciso, tudo mais. Eu vou contar uma forte aqui. Deus e o diabo estavam conversando. Adoro. Os dois. E aí eles estavam lá, ó, essa alma é minha, essa é sua. Essa é minha, essa é sua. Essa é minha, essa é sua. De repente, acabaram de se dividir as almas e aí Deus falou assim, olha, tem uma aqui, algumas que estão aqui em cima do muro, precisamos dividir essas. Aí o diabo respondeu, essas já estão comigo. Faz todo sentido. Não precisa conquistar o que ele já tem. A gente não precisa, o tempo não perdoa pessoas indecisas. O indeciso sempre vai comer gelado. Sempre vai comer morno. Ou vai entrar tarde, né? Ou vai entrar tarde no jogo. Todo mundo já tá saindo daquilo lá e o cara tá E o entrando cara agora. tá entrando agora. Agora que eu vi que todo mundo deu certo, eu quero fazer. Não pegou hype, né? Você vai perceber aquelas pessoas que são as mais ferradas, as mais fodas do que fazem, são normalmente as que foram primeiras, que erraram primeiro, quebraram a cara, se lascaram toda. Exatamente. Aí é normalmente as pessoas As que dão certo. que dão certo. A gente vê pelos... os famosos aí, empreendedores famosos aí. Se você for pegar a história inicial deles, foram os que mais se ferraram ali e hoje são os ferradãos aí, né? Mas nunca desistiram também. Tem gente que ficou rico aos 70, mas a vida inteira passou tentando acertar uma vez só, né? Loteria. Eu preciso acertar uma vez, eu preciso acertar uma, eu preciso acertar uma vez. E vai tentando e assim consegue, né? Tem uma história até famosa de um dono de uma hamburgueria famosa. E ele começou assim, lá perto do Itaim Bibi. E ele começou assim, não dava certo, era numa garagem, não dava certo. De repente, o negócio... De repente, não. Ele tentou, De repente, né? não, né? Não foi um de Não existe, repente. Ele ficou ali na tentativa e fazendo, e acho que quando ele tinha uns 70 anos, tanto que quando você vai almoçar lá, ou sei lá, né, vai no restaurante, o próprio jogo americano, aquele papel que fica em cima da mesa, tem a história de como é. E ele deu certo com 70 anos de idade. Tipo o KFC, né? Tipo o KFC, não é o KFC, mas é uma outra hamburgueria famosa no Itaim, mas assim, é bem legal a gente ver as Mas acho que histórias, você mas o fala, cara... tipo, você quebrou algumas vezes, mas você sempre tira alguma coisa disso. Não sei se você quebrou negócios diferentes. Foram negócios diferentes. Mas aí, vamos supor, a gente, hamburguerias, o cara tenta e quebra na garagem. Aí eu vou abrir uma outra, tenta e quebra. Mas ele vai arrumando os processos, né? E a gente vê que o escritório é disso. A gente terminou um projeto e a gente fala, isso aqui não foi legal, cara. A gente precisa mudar isso aqui. Não deu certo uma vez, não deu certo, vamos ajeitar. Porque a gente sabe que se continuar no mesmo erro, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai evoluir, a gente vai ter o mesmo problema. E eu acho que perceber problemas é um começo de uma boa solução. Então você tem que pegar o seu problema e resolver. Como você vai resolver? Vai testar alguma coisa nova? Implementar outra coisa? Vai sair de tudo aquilo, reestruturar? Mas o importante, acho que é fazer esse reconhecimento do problema, acho que é o primeiro passo para você começar a acertar, né? Não, acho que deixar chegar lá na frente, eu cometi um erro, vou esperar mais 5 projetos para me arrumar isso aí, não. No próximo eu já vou tentar fazer a solução. Eu vejo assim, porque eu fiquei muito tempo na linha de frente antes até o Fê entrar. O Fê entrou depois, né? No escritório. Eu já tinha o escritório e eu chamei ele pra entrar comigo depois. E eu vejo assim que
talvez é a dor de muitos, assim, sabe? Nessa questão que eu falei. Que a gente fazia sempre, era a gente eu que fazia tudo. O administrativo atendia o cliente, era o comercial, era o marketing, era o que postava no coisa. E assim, muita coisa ainda do escritório é a gente que acaba resolvendo coisa que podia ser no operacional. E aí eu vejo que conversando com alguns colegas de trabalho que têm o escritório ou que estão começando também, eles ficam muito nisso. Ai, mas eu não tenho dinheiro para investir. Se eu for investir, eu vou pegar um colaborador para eu sair da linha de frente para eu poder captar. Tá, mas ele não sabe captar. Tipo assim, entendeu? Na minha visão, hoje, o mais importante é eu ter uma empresa ou alguém, um profissional, para Que cuidar faça do a captação. marketing, para que eu faça essa captação, para eu ter mais pessoas na empresa, para me ajudar com o que vai entrando, né? Sei lá, essa é a minha visão. Eu não sei nem se eu tô errado. Se eu tiver, me corrija, por favor. Você tá aqui para isso. Imagina. É aquilo que eu tava falando, né? A gente esperar o cliente aparecer é um erro. Primeiro que assim, o cliente apareceu, a gente tem que aceitar o que veio, né? Então assim, se a gente buscou, aí sim a gente pode buscar o destino que a gente quer. Uhum. Então, primeira coisa, qual é o tipo de cliente que eu quero atender? E aí eu começo a fazer ações para trazer esse cara. Eu vou fazer campanha de tráfego pago no Google e no Instagram. Eu vou me posicionar melhor com o meu site, com minhas páginas. Eu vou ter uma página no Pinterest, porque o seu cliente vai no Pinterest primeiro. Eu vou criar um mundo online bom para que eu me comunique melhor com esse cara. Aí a outra coisa é, quais são as parcerias, quais são os meus parceiros que podem trazer cliente para mim. Uhum. Então assim, que lojista que eu posso também pedir para ele também mandar cliente para mim, porque o lojista tem cliente final. É. Quais são as construtoras que eu conheço, pequenas construtoras e médias construtoras que podem ser meus parceiros? Uhum. Quantas imobiliárias e corretores eu tenho parceria e tenho relacionamento? Fazer relacionamento hoje é um ponto fundamental. Sim. Quais eventos que eu tenho frequentado? E eu não tô falando de evento de loja, não. Entendeu? Até desculpe você, o lojista, você que vive dentro de evento. Você tá vivendo de evento de loja, você tá perdendo seu tempo aí também com um monte de coisa. Você tem que ser mais pontual, um pouco mais seletivo. Até porque você virar um arroz de festa, aí sua imagem queima rapidinho. Uhum. Então, assim, quais eventos que você tá indo? Ah, eu tô indo evento no Jockey Club, eu tô indo evento de pôquer, eu tô indo evento de golfe, eu tô indo no evento da revista de pessoas ricas, eu tô indo no evento de moda, eu tô indo no evento de casamento de alto padrão. Que tipo de evento você tá frequentando que tá mudando sua cabeça? Porque a gente tá preso numa ilha, né? Tem uma frase do Saramago que diz o seguinte: você vê na situação, mas você quer sair, você tem que precisar sair da ilha. Uhum. Que aí você olha a ilha de fora, você fala assim, ah, tá, aqui que eu preciso corrigir. Uhum. Então a gente tá muito tempo lá fazendo as mesmas coisas, no mesmo formato, automaticamente. E aí eu tô com o mesmo ciclo, atraindo os mesmos clientes, levando nas mesmas lojas e tudo a mesma coisa. Uhum. Mas existe um mundo fora disso, é um comportamento do consumidor. Então, assim, o seu cliente, classe A, B, ele tem uma série de comportamentos. Quais lugares ele frequenta? Uhum. Então, É ele tá isso. indo para qual o restaurante, o grande restaurante da cidade que você tá, você tem parceria com esse cara? Uhum. Você acha que é assim, Marcos? Vamos supor, tem um cliente lá que ele frequenta lugares B. Não vai no Figueira Rubaiá, mas vai num outro mais Uhum. legalzinho. Você acha que eu consigo pegar ele, atrair, levar pro Figueira? Vamos supor, ele compra numa loja marcenaria X. Não é de bairro, mas é. Será que eu consigo pegar ele e levar pra uma marcenaria mais chique, pra um planejado? Ou assim, eu tenho que trabalhar com esse cliente na mesma linha que ele já segue? Como eu escalo ele? Entendeu? Eu acho assim, ó, fazer o processo que vocês fazem ou deveriam fazer de modo geral, que é o estudo de viabilidade financeira, é fundamental. Uhum. Muitas empresas, muitos escritórios erram quando levam o cliente sem saber quanto que o cliente tem no bolso para os lugares. Isso é um erro primário. Então, assim, vocês já contrataram um advogado criminalista? Alguma vez? Graças a Deus, não. Não. Não, ainda bem. Por enquanto, não.
Mas a Tati tá perto. Vira e mexe, quando eu vou a alguma palestra, eu pergunto isso e alguns arquitetos já contrataram em alguma ocasião. Se vocês vão contratar um advogado criminalista, ele vai perguntar o seguinte pra vocês. Eu quero saber como você matou, como você esquartejou e como você ocultou o cadáver. Assim que funciona. Uhum. Eu já vi nos filmes. Aí você vai lá e vai contar tudo pro advogado. Por que que quando a gente... Ou então você vai ao médico, e aí o médico pergunta o que você tem. Você não chega lá e fala assim, adivinha aí. Vamos ver, você não é o bom? Tem 3 chances, hein? Isso, o que será que eu tenho? Uhum. Você conta pro médico. Você conta pro terapeuta. Você conta pro profissional. Eles que lutem, né? E eles te dão... Por que que na arquitetura a pessoa fala, eu tenho o valor, mas eu não preciso te falar, eu não quero te falar quanto que eu tenho? Acontece muito. Acontece muito. Sabe por que que acontece isso? Acontece Lá isso vem o tapa porque agora. É. você não tem a capacidade de se comportar como um profissional de alto valor. Ai, caramba, tomou É, essa? Tomou essa? Quando a pessoa chegar e falar pra você que não tem, você fala assim, você chega lá no médico e pede pra ele adivinhar as coisas? Fala isso. Dá um tapão com a mão aberta na cara do cliente. É que Sério. o cliente não entende que isso aí frustra ele. Vou falar, Porque- justamente, você precisa explicar pro cara o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. Por que que você não quer falar quando você tem no bolso pra essa obra? Porque você tá achando que eu vou levar alguma vantagem? Não tô entendendo. Porque É, se for isso, realmente. não tem mínimo sentido a gente trabalhar junto. Uhum. Eu falo isso na minha agência. Quando alguém chega em mim e fala assim, porque tem esses, eu não vou te falar quanto que eu tenho de tráfego pago pra investir, por quê? Você acha que eu vou pegar uma parte do seu dinheiro? Você vai gastar tudo. Você acha que eu vou roubar você? Fala assim, a primeira coisa, você pegar na minha mão e vai sentir confiança. Se você não tiver confiança, não tem problema, a gente faz o distrato do contrato agora. Eu não preciso. Uhum. Então, assim, primeira coisa, o cliente precisa te enxergar como um médico, como um advogado, como um terapeuta, como alguém que ele vai confiar muito em contar. Se você matar alguém e contratar um advogado e você não contar tudo, você vai se lascar. Se você for ao médico e não contar tudo, não revelar todas as informações que o médico precisa, você também vai se lascar. E você tem que ter esse comportamento do outro lado da mesa. Uhum. É simples. É um jogo mútuo. Aí vai de novo a turma do vitimismo, do coitadismo, do não consigo. Eu não consigo fazer essa pergunta. Eu perguntei, você perguntou uma vez só, não adiantou nada, você vai perguntar de novo. É E se que a pessoa não te respondeu, não tem o mínimo sentido você continuar. tem cliente que ele disfarça, né? Não, mas voltando no outro assunto, ele fica fugindo, né? Desconversa. A gente já teve A casos gente de tem o muito. cliente chegar a não revelar, mas a gente fala, a gente precisa saber por quê. Eu, Alinhamento de expectativas, É, a gente o que fala que é pra importante eles pra também, você? né? uma área gourmet, você quer receber amigos, o que é legal você investir? Você tem X, vamos investir na área gourmet, então no piso a gente dá uma diminuída, no banheiro a gente faz mais simples, por quê? Eu pego esse dinheiro e aplico no que é importante pra você. Então a gente fala isso pro cliente, eu preciso saber o que é importante, o que é importante pra você? Eu tenho 200 mil. Pô, 200 mil não faz tudo. Mas talvez o que é legal pra você faça, que era gourmet. Vamos dar uma ripada Não, é na porque gourmet? assim, eles não têm ideia De de valor. valores. Então, assim, eles compram um apartamento de 1 milhão, mas eles acham que com 100 mil, eles terminam uma obra. Então, eles chegam lá, eu tenho 100 mil pra investir. Eu falo, a gente nem começa. Nem começa. Não tem a menor condição. E aí o erro da maioria, ou de uma boa parte, é as pessoas do nada. Então fala, peraí, você só tem 100? Não tem problema, vamos se virar. E aí eu vou ver, não vou ver o vai. que eu posso Não, com a gente esses fala, 100. não tenho condições. A gente nem recebeu uma começa. cliente no escritório que ela falou assim, eu vou reformar e tal, e eu tenho 70 mil. Eu falei, 70 mil não paga a obra. Nem- Aí você tá brincando comigo. Não, 70 mil não paga a sua obra. E aí? Mas então vamos fazer, vamos ver e tal. Cara, ela investiu 300 no final das contas, a gente fez o projeto pra ela. E ela tinha o dinheiro Claro pra que investir tem. os 300. Mas a gente às vezes tem esse feeling, a gente consegue sentir que o cliente... É assim, ó. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem uma coisa que é filtro e briefing. As pessoas confundem bruscamente essas duas coisas. Filtro eu faço primeiro, briefing eu faço só depois. Uhum. Filtro eu faço de graça, briefing só faço se me pagar. Filtro é tudo do universo do cliente, briefing é tudo do universo de projeto. Então eu preciso fazer perguntas inteligentes para filtro.
como você me achou? O como vai te ajudar a se conectar, a entender a origem daquele cliente e fazer vínculo. O que você precisa vai te ajudar não só a entender o projeto, mas entregar para ele o que ele precisa de forma assertiva. Quando você quer morar, o quando vai te dar o timing. Onde? Onde fica a obra? Pergunta o nome do empreendimento. Muita gente nem pergunta o nome do apartamento. Aí você vai lá no Google, joga o nome do apartamento, você tem o valor de quanto foi. Já começa por aí. Outra pergunta básica, a quinta, bônus. Você já contratou um arquiteto ou designer antes? Nossa, isso aí a gente faz também. Como foi a sua experiência anterior? Eu tenho 3 agências, as 3 foram feitas por arquitetos ou designers. E cada uma Pô, experiência Marcos, foi não chamou a gente, pô. O próximo, quem Na sabe? próxima. Cada agência foi uma experiência diferente. Então, assim, eu tive experiências excelentes de surpresa de projeto, projetos bons, e tive experiências ruins de prazo, de entrega do que eu tava esperando, do que eu tava olhando. Porque não ficou claro, talvez, pra você. Eu não soube te passar isso de forma clara, de prazo. Não ficou. Então, assim. E ali. E eu sou um cliente chato. Eu sou chatíssimo. Eu não altero nada, não saio alterando as coisas, mas eu observo como é os atendimentos. Eu vou a uma cafeteria, eu fico observando o atendimento. De como foi. Mas você paga por aquela experiência. Eu né? vou. Qualquer canto que eu piso, eu fico vendo como é que vai ser o atendimento da pessoa. Até como é que tá o corpo da pessoa. Se tá falando, se tá gesticulando, tudo isso. Eu faço essa avaliação e é inevitável, é automático. É igual a gente, não repara na minha casa, não tem como. É, tipo, A gente fala, não, imagina, mas assim... tá reparando em tudo. tudo. Então, assim, as pessoas esquecem de fazer filtro, simplesmente vai lá, começa a fazer briefing do nada, entendeu? A pessoa, eu quero laca por toda parte, quero tapete, quero não sei o que lá, quero armários no teto. De repente, quero torneiras de tantos mil, sofá, tal. De repente, o projeto da pessoa fica totalmente de fora, aí começa a operação seca projeto. Tipo, você mostrou uma coisa pro cliente, agora você vai tirar tudo que você já apresentou pra ele. Você deu uma expectativa e agora você vai lá e tira Frustra. a expectativa do cliente. Isso é um terror, e é um terror muito, muito difícil de lidar. Porque pensa o seguinte, você vai lá, entrega tudo isso que vocês estão falando aí. Aí o cara fala que ele quer. De repente, não ficou nada a ver com que a pessoa pode pagar realmente. A pessoa tá totalmente fora do que. Ou então ficou o preço do apartamento da pessoa. E fica. E fica. Aí a pessoa vai falar o seguinte, contratar arquiteto é caro. Por isso que eu resolvi fazer sozinho. Contratar um designer é caro. Por isso que eu resolvi fazer sozinho. E aí sim, nesse caso, aí sim é um erro nosso. É um erro gravíssimo. Lá na agência, a gente, na reunião comercial, antes do cliente fechar, a gente apresenta não só o valor de parcela, mas quanto que ele vai ter que investir de tráfego pago durante pelo menos 6 meses. E muitas vezes a pessoa fala assim, olha, não tenho, eu tenho tanto. Está no nosso contrato, inclusive, que a pessoa é obrigada a pagar os boletos do Facebook e do Google e o valor tá lá no contrato. Sabe por quê? Porque eu tinha assim... Tem até uma arquiteta, uma louca, que investiu R$150 no Google e ela me colocou numa avaliação, uma estrela no Google. Essa sem ambiente, sem noção, ela acha que R$150 é o suficiente para ter resultado, que ela tá reclamando que ela não teve resultado. Talvez não vai converter o que ela acha que Sabe ela o que eu quer. fiz? Eu fiz um Pix de R$150 para ela, em nome Meu do Deus. Mark Zuckerberg e do dono do Google, para poder devolver os 150, porque é muito, e quase paguei um almoço para ela no Girafas, que é o valor que dá pra Adorei! Por quê? Porque não tem como. Então as pessoas têm que parar literalmente de ser loucas. Como que você quer? É uma questão de custo CAC, custo de aquisição de cliente. Você quer um cliente que vai pagar um preço de R$50 mil, R$40 mil, R$30 mil, Captar ele com 150. com R$150?
Da onde você tirou isso? Uhum. É um diferencial que a gente faz hoje. Tipo, a gente mudou o nosso rumo de clientes também. A gente tinha clientes, a classe tipo, um pouco mais C, B. A gente falou, meu, como que a gente faz pra gente, né, conquistar o cliente? Toda reunião agora é café, bolo. Claro, a gente tem experiência A pra gente tem a ele, né? experiência, a gente traz isso. É um cliente mais Meu, colado. a gente pergunta a música que o cara gosta, Que porque vocês na gostam de reunião a gente comer? deixa tocando uma música de fundo que o cara O gosta. que você gosta de comer? O cara, putz, adora uma pizza. O cliente chega lá, tem pizza, refrigerante. Hoje a Sim. gente dá pizza com projeto. A gente vai... É Então, assim. o cliente Tem vive uma uma cliente que ela experiência. brinca comigo e fala: Eu nem vou jantar, hein? Tô indo pra Tô indo pra reunião reunião, sem não vou jantar. jantar. Ela brinca. Porque toda vez que ela vai, tem lá a música de fundo que ela gosta de ouvir. Que música você gosta? Eu gosto de Beatles. Tem um cliente que ele é São Paulino roxo. Eu sou São Paulina também, adoro. Então, assim, a gente deixa alguma coisinha pra ele, sabe, que ele gosta. Então, assim, a gente faz muito essa parte de experiência com o cliente. O cliente não vai esquecer. A gente Ele não vende vai muita esquecer. experiência. A experiência é muito importante pro cliente, muito importante. Eu sempre conto que a nossa memória olfativa é a nossa melhor memória. Então, Uhum. o cheiro, ambiente é importante. A visão, como é que tá a sala que você vai receber o cliente? Como é que tá a sua área de trabalho do seu computador? Às vezes você vai olhar Viu? a área de Eu trabalho, fico lá organizando. é uma zona, você abre, assim, muitas vezes eu vou dar alguma palestra e a pessoa vai usar o computador dela, eu mando o arquivo pra pessoa abrir lá no lugar e começar o evento. Aí a pessoa abre a tela, a área de trabalho, no HDMI numa tela enorme. Aí eu falo, que bagunça é essa? Que baderna é essa? Aí foto de parente no computador. De Tela de trabalho. fundo, né? Aí chega da obra, pra poder fazer uma reunião, aí chega direto da obra, com a poeira voando, o palito na cabeça, pra poder prender o cabelo, aí solta o palito, o cabelo continua parado, lava o cabelo. Ai, que horror. Entendeu? Toda esgrenhada, É. chega toda mal acabada na reunião. Aí o cliente vai olhar, vai pensar o quê? Fala, meu, Ainda fala, tava na obra, viu? tava na Ó, obra. ó. Fala, sim, claro, você tava carregando tudo, né? Você tava entulho. Você que tava carregando as coisas, limpando a obra, né? Você que tava organizando lá. Então, o cafezinho é importante. Claro. Qual é o café que você está servindo? Eu falo o seguinte, eu tenho, há uns 6 anos atrás, 6, 7, a gente captava cliente para os nossos clientes e quando o cliente não comprava, a gente ligava para o cliente para saber por que ele não fechou naquele lugar. E aí teve um cliente que falou assim, ó, eu não comprei por causa do café. Foi por causa do café? Sim. Falei, mas o café do outro canto estava ruim? Falei, não, estava bom também. Só que da onde eu comprei, a xícara estava mais quente e o café estava mais cremoso. E aí eu falei, cara, me explica um pouco melhor, porque eu trabalho com atendimento, eu quero saber disso. Ele falou assim, olha, Marcos, se um lugar não é capaz de fazer um café, imagina o resto. Um café, ele viu a qualidade do café, né? Tipo, Então, às vezes, a gente tá lá servindo cafezinho com um copo de isopor, copo de plástico, bandeja marcada com os dedos. Meu Deus. e o cliente percebe isso. Eu Sim, percebo. você é um cliente mais detalhista, então, assim. Aí você tá lá, uma bagunça. Aí o que vai acontecer? Lógico que vai dar errado. Uhum. A pessoa vai olhar e falar assim, não, isso é uma bagunça, a visão tá ruim, o café tá ruim, não tem a memória olfativa alguma. Cliente que não toca no produto não compra. Então, o ideal é ter as texturas para o cliente poder tocar. Então, tudo isso faz parte. Audição, qual é a música que Arrumando tá a área de tocando? trabalho. Segunda-feira, todo mundo arrumando. Ouviu, né, Fernando? Sério, eu vou à área de trabalho, eu vejo bagunçado, eu tenho um O meu não pavor tem nada, eu também. de Eu não ver gosto. uma área Como que a bagunçada. pessoa se acha ali, gente? Não tem a menor Então, condição. é uma zona. Então, assim, mas eu me organizo na sua bagunça. Tudo bem, mas você vai transmitir que você é uma pessoa bagunçada. É. Entendeu? Então, assim, e aí tem, acho que foi o Flávio Augusto que falou, não sei qual que é desses caras, empresários milionários, que falou, não, eu acordo de manhã e eu dobro a minha cama, eu organizo tudo. Eu concordo.
Aí o pessoal, isso é chato pra caramba. Não é chatice. Você vai acordar de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar sua É o cama. processo, né? Uhum. Aí você vai começar o dia com sua cama bagunçada. Entendeu? Aí você vai sair do nada, com tudo bagunçado, tudo Aí de tem cabeça gente pra que baixo. tem outras prioridades. Prioridade é chegar, A sua prioridade é o quê? é dormir mais um pouco. Aí, assim, aí vamos de novo. Aí nós vamos separar justamente as pessoas que são mais... a pessoa é chata pra caramba. Não é chatice. É. Uhum. É questão de organização, de processo, de bom senso, de se olhar e falar assim, não. A gente tava até almoçando esses dias num lugar e a gente tava conversando exatamente sobre isso. E eu falei pro Fê, eu falei, engraçado, porque assim, as pessoas taxam as outras pessoas de chato aquilo que elas gostariam de ser e não conseguem. Por exemplo, eu falei pra ele que eu tava na luta lá, na dieta, tal, academia, nananã. Então eu ia nas festinhas infantis, a gente que tem filho, ia nas festinhas infantis, então eu jantava pra não comer absolutamente nada. E aí as pessoas ficavam assim. E assim, festinha infantil é uma atrás da outra, né? Quase Sim. todo final de semana você tem uma pra ir. Sim. E aí as pessoas falavam, nossa, mas você não vai... Come os assados, come não sei o quê. Eu, cara, não vou comer, eu tô focada ali, eu quero perder, eu tenho um mês pra perder tanto... Eu tô focada, não vou. Ai, mas é muito chato assim. Ah, não, você tem que ser mais maleável. Por quê? Porque as pessoas não conseguem e não quer que você consiga. Né? Eu vejo muito por isso, assim, tipo, das pessoas falando assim, um dia só? Não, não é um dia. Eu vou fazer hoje, aí amanhã eu vou na outra festinha, vão falar de novo. Então você é taxado de chato por uma disciplina que a outra não consegue ter. Ela sabe que ela não vai conseguir ter. Então, assim, tipo, ela vê você e fala assim, eu não vou conseguir. Então, tipo, ela tem isso na cabeça dela, sabe? É difícil. Acho que ela pensa, pra mim não faz diferença, por que ela vai fazer? Mas às vezes a pessoa não tem foco que ela tá tendo. E aí ela é Isso que chata. Entendeu? Sim. É exatamente isso que você falou. Eu acho que não tem problema nenhum. Acho que assim, nós não somos robôs, né? Claro. Então, assim, o único problema é quando a gente se frustra por algo que a gente não fez. Uhum. Aí a gente começa a terceirizar culpas. Aí eu acho que a gente tá errado. Sim. Mas se a gente tentou fazer, errou e tentou de novo, aí tudo bem, entendeu? O problema é quando a gente não faz o que a gente precisa fazer e a gente fica esperando o resultado. Tipo, eu não vou nem começar porque eu sei que eu não vou conseguir. É porque cada um tem um perfil. Eu, por exemplo, se eu faço a dieta e um dia eu dou uma falhada, cara, eu já começo... Putz, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Então, se eu tô no foco, eu prefiro não falhar uma vez pra eu continuar naquela... Porque se eu falho uma vez, eu fico, foi só ontem, então hoje também. Sabe assim, eu vou me sabotando, é isso que você falou. Então, eu já sei que eu tenho esse defeito, entre aspas, então eu prefiro manter o foco. E aí eu sou a chata, entendeu? E é a mesma coisa, às vezes a pessoa é tão disciplinada, tão organizada, nessa parte de, mas você é muito chata, não tem nada a ver, não sei o quê, nananã. E às vezes assim, você tem que entender que é pra pessoa, a pessoa tem aquele perfil entendeu? E você não é, você é um cara baita Metódico. desorganizado e, entendeu? E outro é metódico. Então, acho que é questão mesmo de... Mas é difícil. É muito difícil, porque aí você é o chato nesse sentido, sabe? Imagina quanto que eu sou chamado de chato por aí. Mas tem um ditado também que é o seguinte, é melhor você ser chato do que incompetente. Sim, Então, com certeza, eu também prefiro. E ser chato não é uma pessoa grosseira. Veja, repare que se você for uma pessoa grosseira, mal educada, mal amada, Carminha da novela, se é uma pessoa desagradável, aí não. A Carminha da novela. Que tem várias. Tem várias. Né? Aí a pessoa chega, arquiteto, designer, ele chega lá na loja, por exemplo, num lojista X, e ela é um demônio. Todo mundo tem medo dessa pessoa. Aí a pessoa tem medo de você, não é bom isso. Nunca vai ser bom em lugar nenhum. Chegar lá na sua empresa e todos os seus colaboradores terem medo de você. Entendeu? A pessoa tem que ter respeito. Que é totalmente diferente, né? A pessoa vai olhar e falar assim, não, preciso fazer o trabalho legal, porque essa pessoa é muito exigente, né? E aí sim as coisas começam a andar bem. Não, é só uma pessoa... Você chega lá, em qualquer canto que você chega, todo mundo tem medo, coloca tudo em ordem e tal. Vem aquele filme lá, O Diabo Veste Prada. Se a pessoa tiver aquele perfil, já era. Mas você sabe que eu tive um escritório que eu trabalhei de uma arquiteta famosinha aí, bem famosinha. E eu estagiei um tempo lá.
E ela era assim, o Diabo Veste Prada. Eu brinco com ela hoje, porque hoje a gente tem uma relação muito tranquila. E aí ela chegava no escritório, ela largava o casaco, a bolsa, tudo em cima de mim, assim, ó. Vai carregando aí. E aí eu ficava... Assistia o filme e ela... É assim, eu falava, fulana, o filme é seu, você é igual depois, né? Mais pra frente, quando ela foi pegando uma certa confiança E e ela tudo deve achar mais. isso bom. Ela riu, ela, mentira que eu era assim. Acho que, né? Ela falou, mentira, não fazia isso. Eu falei, fazia. Ela já nem percebe. Ela Fazia. já virou Ela uma nem rotina. percebia. E aí, depois, com o tempo, acho que eu fui conquistando mais a confiança nela, fui ficando mais tempo, né, no escritório e tal. Virei, tipo, meio que o braço direito dela ali. Aí eu acho que eu fui pegando um pouco mais de intimidade também, e aí a gente brincava. Eu falei, chegou o Diabo Veste Prada, e a gente brincava Você com ela. sabe que eu vou palestrar em muitos lugares que tem muitas pessoas importantes, né? E às vezes eu vou palestrar em alguns eventos que tem outros palestrantes também, que são celebridades, pessoas importantes. A gente divide às vezes o mesmo camarim, os mesmos bastidores. E como que isso é uma coisa horrível, né? Que você vê às vezes a pessoa pensa que ela é sei lá, um ET, uma celebridade. E isso é um erro, até porque acho que esse ego, né, que as pessoas têm, é tudo passageiro. Sempre. É. Acho que a gente estava falando da questão de imagem e tudo, o quanto isso é importante, essa presença, né, no marketing, então, a sua imagem, né, o que você vai passar, o que você vai atrair, o que a gente pontuou bastante, assim, né, aqui. Então, eu não sei se isso nas redes sociais a pessoa transmite essa imagem do que ela é ali, entendeu? Eu acho Também que é tem muito você isso, se sabe? apropriar de cultura, né? Vamos fazer uma suposição. Hoje a gente vai em restaurantes. Pô, preciso conhecer mais a cultura daquela pessoa. Vou começar a frequentar restaurantes melhores. Preciso atrair aquele cliente. Eu não posso ser uma fachada daquilo. Eu preciso ter conhecimento daquilo Muito. que o cliente está. Do que o cliente experimenta. O cliente vai no Figueirão Baiá. O cliente vai no Fogo de Chão. Eu preciso frequentar esses lugares. Eu preciso pegar a cultura do cliente. Não colocar uma roupa bonita, chegar de smoking pro cliente lá, mas eu não sei o que o cliente vive. Eu não tenho, Tem eu muito não tenho isso. experiência para falar, eu não tenho um posicionamento para falar do que o cliente vive, né? Eu preciso, acho que, viver essa cultura. Mesmo que assim, às vezes não tenha essa questão financeira, mas às vezes você precisa viver essa experiência que o cliente está vivendo. Só assim você vai ter como conversar com o cliente sobre as coisas, sobre o padrão de vida dele, né? Você vai ter essa experiência para trocar de volta. Pô, já fui nesse restaurante, legal pra caramba. Já vivi isso aí, eu já comi esse prato, legal. Senão, assim, você vai ser vazio. Você vai ser uma casca, né? Vai estar lá, se veste bem, só que você não tem informação para trocar com o cliente. Eu acho que Eu você acho tem que que... a internet, ela é, ela é uma, ela é uma vitrine e ela é um problema ao mesmo tempo. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta na internet. Primeiro que assim, você é o que você posta. Dizem, o Adam Mosseri, que é CEO do Instagram, ele diz que você é o que você postou nos seus últimos 12 posts. Então, os seus últimos 12 posts diz muito sobre você. Eu, Marcos Nascimento, evito totalmente de postar questões pessoais. Uhum. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês não vão encontrar nada pessoal lá. Por uma opção minha. Uhum. Tem algumas pessoas que postam tudo pessoal, posta tudo 24 horas, posta foto do prato, posta foto da academia, posta foto do cachorro, filho e sei lá, o dia inteiro. Aí briga com o marido, posta indireto pro marido. É o dia inteiro postando bobagens. E no do escritório ela posta E no ainda. do E no do escritório. escritório. Aí, às vezes, e aí o pessoal fica chateado que eu falo isso, mas é a dura realidade. Às vezes você vai lá e posta foto sua com trajes menores. Meu, sabe o que já aconteceu da gente ir em loja e falar pra cliente, falar pra vendedora? Ah, manda uma mensagem lá, a gente conversa, você faz orçamento pra mim. Quando você vai pegar a foto da vendedora, tá de biquíni. É verdade. Já Já Aí vi. vai aconteceu. falar, meu, ela tá representando uma loja. Como que ela tá na foto de biquíni? Como é Primeiro que que assim, a loja tá errada de deixar ela usar o telefone pessoal e não um corporativo. Exato. Primeira coisa.
Segundo, que aí o telefone pessoal dela faz o que ela quiser, mas aí ela tá usando... Aí, nesse caso, ela tá representando a loja. Aí sim, você vai lá. Aí vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você é uma arquiteta muito bonita. E aí, você tá lá com uma foto numa praia, né? E na praia você tá usando naturalmente um biquíni, né? E aí você tá lá com isso no seu perfil. E aí você tá lá fazendo uma negociação, conversando com a pessoa. Normalmente uma mulher ou um cara, sei lá, que tá lá do outro lado. Se é um casal, vai haver alguma tomada de decisão onde a pessoa vai falar: meu, eu não vou colocar essa mulher. A mulher vai pensar o seguinte: eu não vou colocar. Eu ia falar uma coisa aqui, eu não vou colocar essa arquiteta pra poder ficar no meio da minha relação, porque o arquiteto ele entra no meio da relação do casal. Não tem como. E aí tá lá, ela vai falar comigo, aí de repente meu marido vê isso aqui, não quero. E o cara também vai falar: meu, eu não vou pôr essa demônia pra poder. Ficar nessa saia justa. Vou ficar numa saia justa aqui. A mesma coisa. Esses dias teve um cara que tava lendo meu livro, não sei nem qual que é a cidade mais, ele postou uns stories, ele tava indo dormir, provavelmente de sunga, arquiteto. E ele fez um stories de sunga, lendo meu livro e tal. Meu Deus. O meu livro não é um livro erótico, é um livro de Arte de vender projetos. Aqui eu acho que na sua visão tá sendo assim, Aí, mas na assim, dele... Ele tava lendo o livro, ele fez lá um stories no quarto dele, no momento de dormir, o livro e tal. Aí eu repostei esse stories, eu reposto a maioria dos stories que eu tenho. E aí, assim, muitas pessoas foram comentando: nossa, o cara não tem noção e tal. Então, assim, eu acho mesmo, quando a gente... às vezes a gente foge tanto por algum motivo, a gente esquece que a gente postou algo público. É público. Ou todo mundo viu aquilo. E todas as pessoas, cada uma tem uma cabeça diferente, vai pensar uma coisa totalmente diferente. Então, o seu posicionamento é muito importante. Assim como, tipo, eu quero atender o cliente X, o cliente da classe X. Às vezes você está frequentando só as lojas erradas. Você está indo a eventos também que não tem nada a ver com você. Aí você está lá publicando que você está lá numa loja que atende o público C e D e não tem nada a ver com você também. Esse pessoal não tem nada a ver com você. Aí o público que frequenta aquela loja não é o mesmo público que você atende, então não combina com você aquele evento. E aí, assim, é a mesma coisa de ficar calçando sapato que não cabe mais no nosso pé. Ou que não tem nada a ver com a gente. Você vai numa loja de roupa e compra lá um vestido, você usa P e você compra um vestido GG e sai andando com aquele vestido GG na rua, que é uma palhaça, com um monte de gente olhando pra você com aquele negócio enorme. Não. Você usa uma coisa que é do tamanho que cabe pra você. É assim também com o posicionamento na internet. É assim com as coisas que a gente quer pra gente. Engraçado que tem uma influencer super famosa, arquiteta, que ela dá cursos, tal, também, e a gente acompanha ela lá. E aí ela fala assim: o cliente vai se conectar com você e com aquilo que você tá vendo. Ok, isso é um assunto que a gente abordou aqui e que faz total sentido. Só que ela, por ela já ter virado uma influencer, ela mostra tudo da vida dela, pessoal, tudo. Ixi, já sei até do que você tá falando. Exatamente. Então, assim, é polêmico, porque ela posta coisas assim, e assim, a galera curte, e acha o máximo, posta e comenta. vida social. E a gente conversando aqui, eu falo: gente, eu não teria nunca coragem de fazer um negócio desse. Porque assim, acontece uma coisa na vida dela, eu não vou nem falar do caso. Mas vamos supor, ela posta lá alguma coisa da vida dela. Comprei uma Porsche. Ela vai e posta. Aí, sei lá, passou uma semana, ela posta. Agora eu tô de Celta. Aí, logicamente, a pessoa vai falar: mas e a Porsche que você comprou semana passada? Aí a pessoa vai falar: mas você quer cuidar da minha vida pessoal? Por que você tá falando da minha vida pessoal? Ninguém mandou ela postar. Exatamente. E na minha vida pessoal, atualmente, minha vida pessoal tá de cabeça pra baixo. Se eu tivesse postando tudo, a gente ia ser ganhar bastante like, engajamento e tudo mais. Mas eu não sei se é o que eu quero pra mim. Eu sei não, eu tenho certeza que não é o que eu quero pra mim.
Eu não quero que ninguém se aproxime de mim por causa das minhas questões pessoais. É. Claro. Então, assim, eu acho que existe uma linha tênue que divide isso. E aí muitas pessoas falam assim, ó. Marcos, devo ter um Instagram pessoal e outro profissional? Eu sugiro que não. Eu sugiro que você deve ter só um Instagram, até porque um Instagram já dá muito trabalho pra sua vida. Ah, mas é que eu gosto tanto. Você precisa mesmo postar as questões pessoais? É tão importante assim pra você? É fundamental. E tem aquela questão, né? Você tem o seu pessoal, você bebe muito, lá no seu pessoal você posta. Você precisa postar? Você tem um cliente lá que você segue você no profissional. Aí o cliente, às vezes, né? Tem cliente que quer ter uma relação mais próxima, ele vai e te segue no pessoal. Você vai falar pro cara, não, não pode me seguir, não. Você vai excluir ele. No meio de uma obra ali, o cara quer te seguir. Eu não aceito. Então, Mas aí, assim, aí o cliente vai falar, ué. por que não me aceitou? Nossa, será que ele tá me vendo como um objeto? Então eu quero, tipo, uma proximidade. Isso Sabe que eu não é tenho legal. muitos colaboradores nas agências e eu tenho o hábito de não seguir eles, né? Porque eu sei que às vezes eles vão fazer alguma coisa que é fora do que eu tô, do que eu gosto, mas a vida pessoal é deles. Uhum. Mas eu já nem sigo pra não ver. Então, assim, é a mesma coisa o cliente querendo seguir você. Mas se o cara quer seguir você, aí você tem lá 2 Instagrams. Imagina que confusão que você tem que ficar administrando. Então, se fosse você tinha um só, o profissional, e coloca pinceladas de questões pessoais que você acha muito importante. Parece que tem os melhores amigos. Você posta lá no Melhores Amigos e pronto. Você quer, Isso. você quer fazer uma postagem? Ah, eu quero fazer uma indireta. Não faz indireta, marca a pessoa direto. Faz o vídeo e manda pra ela. Eu até porque eu acho que tem cliente que ele meio investiga a sua vida, assim. Ele vai te contratar, um cliente alto padrão, um cliente que, sei lá, tem medo, muito desconfiado. Pô, você tem 2 Instagrams. O cara fala, o profissional dele aqui, como é que será que ele é como pessoa? Vou seguir aqui no pessoal pra dar uma olhada. Eu acho que rola essa Acontece, curiosidade de dar uma investigada em você Ah, também. sim, o cliente quer saber mais da sua É, vida e tudo mais. Eu acho que é normal as pessoas. é, Algumas pessoas fazerem isso, não são todas Não também, são né? todas, é. É que nem essa arquiteta que a gente estava comentando, ela fala que isso gera conexão. Ah, isso gera conexão. As pessoas que vão vir para o meu escritório são as pessoas que gostam da mesma vibe do que eu. Entendeu? Uma vibe mais, Mas sabe assim? aí eu fico É, pensando, conexão de vida ou profissional? entendeu? Se você Então ela pegar os mistura grandes nomes, muito, ela os grandes mistura nomes de muito. escritórios de arquitetura que estão fazendo muitíssimo sucesso, vamos pegar Roberto Migoto pra cima. Você não Tá. vê esses caras postando fotos Nada, pessoais. Não pessoal. Não vê vejo. esses escritórios Nem em fazendo isso. evento, né? Ah, mas você quer ver um que eu acho legal, que ele posta. Dá pra ver que é um pouco da vida dele ali, mas é um cara contigo. Contido, você vê o Sigui Bergamin lá. Sim, Posta foto com os É. pets, com a mas é uma coisa família, equilibrada. equilibrada. Sim. É uma coisa Mas é equilibrada. que Né? tem Tá gente que falando... perde um pouco a noção, né, Mar? Isso, tem gente que vai lá e vai além do que é É. A foto necessário. dele é chique, mostra a arquitetura dele, mas com a família, com os pets e tal. É uma foto saudável, né? Que a gente fala. É uma vida legal. Isso. Então, assim, é um equilíbrio. Eu assisti uma palestra sua lá no UCI que a gente fez no Anália. E eu não vou me esquecer dessa frase, gente, mas eu ri muito nessa palestra. E aí você falava assim, gente, cuidado com a bio do Instagram. Tem a moça lá que coloca lá, casada com Fábio. E o arroba do marido. Aí a pessoa curiosa vai lá, clica no arroba, o marido tá cagando, assim, nem tá. Gente, assim, aí eu falei, realmente, né? A bio é aonde o Você se cliente vai entrar lá apresenta. e vai ter. E tá lá, casada com fulano de tal, geminiana. Mãe do Não sei o quê, Pedro. mãe do Pedro. Mãe de Mãe de pet. pet. Mãe de planta. É. Tem essa Tem também, essas. né? Aí, assim, você vai lá, pra que você precisa fazer isso? Colocar lá quantos filhos você tem na sua bio, colocar a sua arroba do... E assim, ó, eu tenho alguém... Eu fiz essa palestra, eu fiz e tem um corte dessa palestra que eu acabei publicando, essa parte. Esse vídeo tem, acho que sem exagerar, uns 3 milhões de visualizações no Instagram. E eu fui duramente criticado, tipo, acho que tem pelo menos umas 500 pessoas Cara, eu amei essa que me palestra. xingou Foi muito legal. por causa disso. Porque acha que tem que pôr o arroba lá e tudo mais. É como se a pessoa estivesse se casando na internet, né? E, tipo, e que aquilo seja fundamental pro relacionamento dela durar ou não, É. né? E um erro
muito primário, uma bobagem. Que acho que não é assim que a gente faz um relacionamento dar certo. É que eu acho que a pessoa tem que pensar, né? O meu cliente, ele vai vir no meu Instagram procurando o quê? Olha lá, ela tem 3 filhos, eu também vou fechar um projeto com ela. Isso. Nunca, Eu jamais. também sou mãe de pet. Ou então, nossa, tem 5 filhos, preciso ajudar ela. E não é isso Vou que o cliente comprar um quer. projeto, O cliente, ele quer o quê? exatamente. Ah, legal, ela faz projeto comercial. Eu preciso de um projeto comercial. Já tá aí. Ah, ela é dona de outra empresa. A Ariana, a barraqueira, vou contratar. Vai dar uma confusão enorme nessa A obra. Geminiana, ixi, essa vai falar mais até. Isso, canceriana, vai ser um drama total. É. O cliente não quer saber disso. Ele Não. quer que atenda a perspectiva que ele tem. O trabalho que ele quer contratar. Então, acho que seu Instagram tem que falar sobre o seu trabalho, não sobre sua vida, né? É. Porque ele não vai contratar a pessoa, Tatiana. Ah, tem filho, tem pet, é legal, vou contratar ela. Não, a Tatiana faz um projeto legal, eu gosto do estilo que ela faz. Ah, é responsável. Ah, ela também tem um podcast e tal. Ela, meu, legal, ela entende do assunto, né? Ela sabe do que ela tá falando. Então, acho que o cliente busca isso, né? É experiência também, não Aham. vida pessoal, né? A gente, do podcast pra cá, depois que a gente tem o podcast, os clientes até mudaram, assim, com a gente um pouco. Nossa, agora vocês estão chique, tem podcasts, fala, né, não sei o quê. Ou manda A gente mensagem. percebe que mudou um pouco a questão do cliente ver a gente também como profissional. Uhum. Então ajudou bastante nessa Porque o cliente nessa fala, parte, foi bem legal. assisti tudo. Tem uns Meu que Deus. assiste todos, Foi assisto muito. todos. Eu falei, gostei meu mais Deus. dessa parte, eu gostei que vocês falaram disso. Então, acho que, tipo assim, torna a gente um profissional melhor. Né? A gente tá falando sobre. A gente tá Não, falando e a sobre o gente que a tá gente inteirado vive. em diversos assuntos, né? Isso. A gente tá falando do que a tendo gente vive no dia a conhecimento. dia. Isso aqui é um bate-papo da nossa vida profissional do dia a dia. O marketing, inteligência artificial, projeto, captação de cliente, tudo isso é o que a gente vive no dia a dia. Então a gente tá discutindo nossa vivência do dia a dia. Né? Isso é importante. Sobre o marketing, eu tenho também uma pergunta para te fazer. Que eu já tô aproveitando para fazer a minha consultoria Claro. também aqui, tá, gente? Uma dor que a gente sente. Porque, assim, muito a gente tem visto gente falando de conteúdos na internet. Ah, porque se você postar assim, o algoritmo do Instagram vai entender que não sei o que, não sei o que lá. Muito dão aquelas dicas, sabe? E aí a gente, só que um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Não sei se a gente fica assim, ó. E agora O que eu faço? e o que Você eu... quer saber se tem que dar dica na internet? Então assim, às vezes que nem a gente fala, dica de projeto, ou dica de marketing, dica... O que você acha desses posts de dicas e... Porque umas falam, mas traz autoridade, você tá falando sobre um assunto que o cliente tem curiosidade, sei lá, o acabamento do MDF, não sei o quê, coisas assim, sabe? O que você acha nesse sentido de... Porque tem gente que fala que é legal, tem gente que fala não, você não Eu tem acho que tem postar. que ter com moderação. Uhum. Eu falo que a gente não deve usar a palavra dica. Eu sempre repito isso. Se você entrar no meu Instagram, não tem lá, tipo, 5 dicas pra acontecer. Não existe isso. Eu acho que quando a gente começa a postar dica, a gente vira diqueiro. Ninguém respeita diqueiro. Parece que a gente vai vender curso. Né, no projeto. Não, ninguém respeita diqueiro. Mas você pode postar lá 4 formas de não sei o quê. 4 jeitos, blá, blá, blá. 4 soluções pra tal coisa. Se alguém chegar em vocês e falar assim, ó, Tati, se eu te dar uma dica, você já tem um pé atrás com essa pessoa. Dica ou conselho? Qual? Vou te dar uma sugestão. Então, assim, primeira forma é mudar o termo dica para outras soluções. Esse é um ponto. O segundo ponto você não pode transformar seu Instagram num Instagram só de dicas. Então, pode fazer isso de vez em quando. E aí você vai colocar também coisas que, tipo, realmente vão ser úteis para o cliente que você quer atender e não para outro arquiteto. Por que a gente tem um monte de arquiteto que segue a gente? Porque a gente está se comunicando para ele. A gente está falando tanto para questões tão técnicas, tão profundas, que só o arquiteto vai querer. Eu vejo isso, especialmente, vou pegar revestir como exemplo. Semana de revestir, o Instagram tá todo falando de revestir, tá todo mundo na revestir e todo mundo... O que eu vi na revestir? Aí os mesmos Nossa, vídeos. eu não tenho nem vontade de A ir pessoa mais, porque descendo eu já da vi escada tudo. rolante, voltando, aí ela passa na revestir, sobe lá no logo da revestir, tira uma foto, aí o mesmo rios com as mesmas coisas e bababá.
Uma bobagem. Porque às vezes o cliente não... Aquilo pro cliente não serve. Aquilo é não tem útil. interesse algum, então assim... Mas você pode ir lá e falar assim, gente, olha só o que eu descobri pra sua casa. Esse revestimento, ele tá assim por causa disso, disso e disso. Olha só que legal, que novidade. Achei isso interessante. Você começa então a dar informações que são relevantes para o cliente. E não para outro arquiteto. Então assim, é uma linha que divide isso muito bem. E na hora que você pensar em criar aquele conteúdo, você vai falar assim, será que isso vai ser importante para o cliente ou para outro arquiteto? Aí, às vezes, aí tem outro detalhe, tá? A gente vive um ativo caro que é o ativo da atenção. Eu falo que a atenção é o ativo mais caro do mundo. A Beyoncé, ela faz um show, ela quer atenção. O Bruno Mars faz um show, ele quer que as pessoas comprem ingresso. O Silvio Santos fazia programa de televisão, ele queria audiência. O Luciano Huck queria audiência. Você faz um post no Instagram, você quer que alguém curte. A atenção é um ativo caro. Você está conversando com alguém, você quer que a pessoa preste atenção no que você está dizendo. A atenção é um ativo caríssimo. Se a atenção é um ativo caro, a gente tem hoje a atenção disputada na internet por milhares de posts, milhares de vídeos e milhares de informação toda hora. Por isso a questão do algoritmo. Porque se não existisse o algoritmo, eu vou lá ver vídeos que não tem nada a ver comigo. E aí eu fico menos tempo na internet. Qual que é o jogo de um aplicativo? De qualquer aplicativo, que seja Google, Facebook, YouTube, qualquer aplicativo. Netflix. O algoritmo tem que se parecer com o que eu gosto. Nas eleições, Lula versus Bolsonaro, muito provavelmente aparecia vídeos para você do seu candidato e falava mal do candidato anterior, do outro candidato contrário. Concorrente. Por quê? Porque a internet não vai contrariar você. Ela vai te mostrar só vídeos que você queira ver. Então você pesquisa qualquer coisa, daqui a pouco só tá aparecendo aquilo para você. Porque a internet quer te dar, olha, fica aqui comigo, fica mais tempo. E você consuma aquilo que você tem consuma interesse. aquilo. Então você vai lá e faz um vídeo de 2 minutos contando uma história. Ai, vamos andar por esse apartamento. Ninguém quer andar por apartamento de ninguém. Aí 2 horas de... Aí você vai fazer um vídeo de 3 minutos. Eu recebo lá na agência, às vezes, um vídeo de 3 minutos pra... Visitando a Casa Cor. Cliente não Nem fomos esse ano. Aí assim, olha só que preguiça. Aí ninguém vai ver aquele vídeo. O vídeo vai ter pouca visualização. Ou então você vai lá e faz um drone. Um vídeo com drone sobre um terreno, uma casa enorme. E aí aquilo não tem graça nenhuma. Aí você vai lá, pega outro vídeo que alguém não tem nada a ver, posta um vídeo de 5 segundos, 10 segundos, muito mais dinâmico, tal, tem muito mais visualizações. Por quê? Porque aquilo tá retendo mais audiência. O que a gente não pode esquecer na internet é o seguinte. Isso aqui é uma dica de ouro para você, uma informação de ouro para você não sair desse roteiro. Pensa que você acabou de ter a chance de ter um programa no Multishow. Chegou em você, Fernando, Tati, falou, olha, vocês agora têm um programa no Multishow, um podcast como esse aqui, pra vocês entrevistarem quem vocês quiserem. Vocês têm 1 hora por dia. E aí vocês podem trazer seus convidados, só que vocês vão ter que fazer os patrocinadores quererem ficar. O Multishow vai manter vocês se vocês derem audiência. Porque a audiência faz o programa ser assistido e eles conseguem, então, a equipe comercial trazer os patrocinadores. Não deu audiência, vocês vão embora. O Instagram é igualzinho. Então, assim, você tá retendo as pessoas para dentro da plataforma com o seu conteúdo, eu vou mostrar ele para todo mundo. Você não está, eu não mostro para ninguém. É simples. Seu conteúdo é legal, vou mostrar ele o máximo possível para todo mundo. Não, o conteúdo é uma porcaria, não mostro para ninguém. Aí fala assim, ó, não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Não existe podcast longe, existe podcast chato. Talvez se você chegou até essa hora, você tá gostando. Amém, Talvez você por já foi favor. embora. Então, assim, qual é a jogada? É você encarar seu Instagram como um programa de TV. Como uma qualidade de um programa de TV. Então, eu vou entregar um conteúdo pra audiência gostar e continuar. Ai, Marcos, ninguém tá vendo. Ah, então é porque tá ruim o seu conteúdo.
Uhum. A entrega tá ruim. A gente não tá alcançando o que a gente quer. E aí tem outra questão agora, que é o seguinte também, que é os posts patrocinados. O Instagram, o Google, o que for, vive disso, né? Uhum. Eles não estão lá, é uma empresa, né? Então você tem uma empresa que tá fazendo isso, de repente. Aí você não tá patrocinando nada. Aí tem uma frase do Mark Zuckerberg que é o seguinte: se você patrocina seus posts, se você tá fazendo tráfego pago, você é meu cliente. Uhum. Se você não faz isso, você é meu produto. Faz sentido, É. total. É Faz sentido. simples. Ah, mas eu não tô tendo resultado. Você faz post patrocinado? Ou você só tá postando? Ah, eu vou lá e posto, tenho 10 curtidas. Eu acho que você tem que voltar um valor pra pessoa, né? A pessoa quer isso. Na hora que você falou dos aplicativos lá. Como que é gerar um aplicativo? Tem uma demanda, a pessoa tem um problema, eu crio um aplicativo para resolver o problema da pessoa. Não adianta fazer um post ou um vídeo que eu não ofereça uma solução de um problema. Eu acho que isso capta a pessoa. A questão do, olha aqui esse revestimento para sua sala. Às vezes a pessoa tá falando, putz, eu tava procurando um que é assim, que não mancha. É verdade aqui no vídeo aqui. Tô oferecendo uma solução. Eu acho que quando faz uma coisa vazia, o vídeo da casa cor, os flash passando. A pessoa fala, meu, tipo, não É tá me porque eu acho que talvez na oferecendo. cabeça da pessoa fica assim, eles vão ver que eu tô atualizada. Ai, que Que eu tô não bonito. sei o quê, sabe assim? Que eu tô indo Mas não. Meu, né? o Que eu vídeo que faço mais retém presença gente. ali no... Tô buscando as tendências. Tendência, adoro essa palavra. Você não tem Uhum. ideia como eu amo Mas você vê, o tendência. vídeo que mais capta a gente é um cara contando um pedreiro rebocando a parede, contando a história. E embaixo Você sabe que aqui no... uma esfera quente queimando uma espuma, você fica. Aí você não vê se você vê a espuma queimando ou o pedreiro rebocando, contando a história dele, que tem nada a ver uma coisa com a outra, mas te retém ali. Uhum. Você tá prestando na esfera queimando, Tem o um pedreiro vídeo contando. muito legal aqui no podcast. O podcast é novo, então a gente, né? E aí a gente tava conversando também sobre o podcast essa semana e os cortes que a gente tem que teve mais visualizações e o que a gente falava nesses cortes. E tem um que tem mais visualizações de uma que a gente recebeu a Kátia Perrone, do Decor Social aqui. E aí eu sou adotada, sou filha adotada, e eu tava falando pra ela a minha experiência como adotiva e tal. E é o vídeo que tem mais visualizações, mais curtidas, mais comentários. Porque eu tô falando de uma coisa pessoal que as pessoas falam, nossa, ela é adotada? Acho que gerou uma curiosidade ali, deixa eu ver a história dela, sabe? E aí eu falei, nossa, olha que interessante. As pessoas assistiram mais uma história que prendeu elas ali, porque pra elas foi uma surpresa saber, talvez, isso, né? E a gente falando sobre a ONG foi o corte que mais deu visualizações do podcast. A gente falou que engraçado. Gerou uma curiosidade na pessoa de saber a história daquela, né? E como ela chegou no decor social. Porque eu fui convidada pela Kátia pra fazer na época justamente por conta da minha história. Ela falou, meu, você precisa estar lá. E aí, quando eu falei isso, eu falei, nossa, quando eu soube da minha adoção e você me convidou e tal, foi onde a pessoa falou, adoção? Peraí, parei aqui, deixa eu ver. A minha irmã mais velha é adotada. É também? Que legal. E aí, a gente, tipo, conversando assim, sabe? E aí, eu falei, nossa, é o vídeo que mais chamou atenção. É coisa que não espera, né? Acho que, tipo, meu. Porque gerou uma curiosidade ali, e provavelmente a pessoa falou, opa, deixa Mas acho que, eu assim, ver aqui. pega, mas às vezes não da forma que, às vezes, a importância que a gente queria ter, né? Ah, sim, mas Entendeu? assim, a Fora. pessoa falou, legal, gerou umas curtidas, gerou uns comentários, pô, que legal sua experiência. Só que aí talvez você não né? capte ninguém como cliente dali. A nossa posição da arquiteta que comprou o Porsche, tirou, na semana que vem ela tirou do Celta. Aí ela postou. Pô, o pessoal parou lá. Nossa, tá com Celta agora. Aí fica clicado lá, dá o tempo, né? Que você tá olhando aquilo lá. Uhum. Você comenta. Ela não vai vender nenhum projeto com o Celta, apostando na imagem do Celta. Então, às vezes, aquele post, né? Que é a vida Mas é pessoal o dela. engajamento, né? Então, mas eu não sei se isso aí converte, sabe? Retém, mas não converte. Exatamente. Entendeu? É quantidade, não é qualidade. Isso. Retém, mas não converte. Então, mas para um Instagram que tá começando, tem alguma dica, não, Informação. sugestão? Agora eu já aprendi, hein? Tem alguma sugestão para esse Instagram que tá começando? Porque, assim, às vezes a gente fala, que nem eu falo pro Fê, nossa, a gente tá crescendo no número de seguidores. Às vezes a gente fica até preocupado com essa questão de número de seguidores. Meu, a gente não vai, sabe, sei lá, o cliente vai falar, nossa, ele só tem tantos seguidores. Isso faz realmente diferença? Eu acho assim, infelizmente, ainda a quantidade de seguidores é uma
é uma métrica de autoridade, Uhum. né? Algumas pessoas olham para a quantidade de seguidores e falam assim, não, que tem um monte de seguidor e tudo mais. Comprar seguidores não é uma solução, porque tem gente que faz isso Uhum. e aí Flopa, derruba... né? Não, Né? aí você tem lá, às vezes eu vejo 100 mil seguidores e não tem engajamento nenhum, né? É Uhum. horrível. Então você percebe que aquela conta lá 99 é de Dubai, né? Os É. shake lá. não tem nada a ver. Então assim, acho que não é isso. Eu acho que o engajamento que importa. Mas eu acho o seguinte, a pessoa acabou de montar um Instagram, acabou de começar, ela precisa fazer campanhas para gerar audiência para a página dela, trazer tração de seguidores, então trazer gente nova. Então isso ela precisa fazer para poder assim. E aí que eu digo, como é que ela vai ter que conquistar isso? Fazendo vídeos interessantes. O melhor formato hoje de conseguir seguidor novo é fazendo Reels. Uhum. Faço Reels, aí aquele Reels que foi bem, eu vou lá e faço campanha de tráfego para trazer gente para a página, para visitar meu perfil e virar Seguidor. meu seguidor. E lógico, aí a minha bio tem que ser uma bio legal para a pessoa poder falar, não, eu quero seguir essa pessoa, olha que interessante, eu vou seguir isso aqui. Porque não adianta nada, você também trazer um monte de gente e de repente eu vou lá, por exemplo, a minha página eu posto vários memes com frequência. E aí assim, tem memes que tá lá tipo muita visualização e traz um monte de seguidor. Só que do mesmo jeito que traz, vai embora. Uhum. Aí o período que eu fico sem postar meme nenhum, que eu tô lá, tipo, postando mais coisas sérias e tal, eu vou perdendo esse cara que gosta de vídeos engraçados. Porque esse Uhum. cara me seguiu por causa desse vídeo engraçado. Uhum. Ele me seguiu porque falou, meu, olha que página legal, tem coisa engraçada aqui, só que não tem direto. Aí ele para de seguir. Então a sua linha editorial tem que ter a ver com aquele seguidor, porque ele tem que falar, não, eu vou seguir isso porque me interessa. Porque ele tá consumindo o que interessa a ele. Ah, eu gosto de vídeo engraçado, vou seguir esse cara aqui, vai ter um Isso. meme legal. Uhum. Aí quando passa a ser uma coisa séria, o cara fala, meu, mas não é Aí, isso que eu quero 3, 4 consumir. vídeos seguidos sérios, É. aí fala assim, pensei que era uma página que tinha mais coisa engraçada, só de vez em quando, não vou. Não quero Uhum. consumir, me encheu, não quero. É, Mas o pessoal entra na página e coloca lá o deixar de seguir, porque às vezes. pô. Eu É. faço isso. Um monte de gente deixa de Nossa, porque, seguir. tipo, às vezes nem me entrega mais esse tipo de Não, a conteúdo e eu pessoa até esqueço entra, que eu tenho a às vezes a pessoa pessoa lá, entra sabe? e deixa de seguir, normal. Eu Uhum. acho que muito da vida nossa, assim, eu também sigo as pessoas. Aí quando tem algum Eu tema não tenho público muito que esse eu costume. não gosto, que não faz parte da minha essência lá. Sei lá, eu olho e falo, nossa, que besteira que a pessoa. Não quero mais seguir. Eu Hum. faço isso. Porque o assunto que ela me traz hoje não me interessa. Não é compatível com o meu modo Isso. de viver, entendeu? Que engraçado, Eu né? faço Porque eu isso. quase não deixo de seguir ninguém. O conteúdo não vai me entregando mais. Ou quando Sabe entrega assim? uma pessoa que eu não vejo faz tempo, eu falo, putz, o que essa pessoa tá fazendo aqui? É, às vezes eu tenho Tchau. isso. Eu falo, nossa, eu nem sabia Aí que eu você tinha deixa de ela. seguir. Eu deixo, É, eu faço isso. às vezes sim. Porque Às você vezes entra e fala tem. assim, não tem nada a ver. Tem nada a ver, Entendeu? exatamente. Eu vou É. limpando constantemente o meu, eu vou limpando. Não faz mais sentido pra mim, não Mas quero. nesse primeiro momento, então, quando você tem o Instagram, que ele é novo, você colocou alguma coisa, por mais que não converta, mas dá um engajamento, tudo, é legal. Sim, É bom, por mais com assim, certeza. porque a pessoa vai falar, nossa, aqui tem um conteúdo legal, principalmente do nosso podcast. Pô, legal, gerei uma curiosidade, ó, eles abordam um assunto legal, vou seguir aqui. Sim, sim. Pode ser que mais pra frente eles deixam de seguir, ok, mas no começo, pra dar aquela alavancada na rede, isso talvez Sim, seja uma sim. forma positiva. Uma forma positiva. Ah, E, legal. e para escalar, Marcos, você tava falando assim, tem um escritório de arquitetura só faz projeto de 70 metros, 70, 70, 70. Como que ele vai alcançar alguém que é uma cozinha de 300 metros, uma sala de 300 metros? Se eu não tenho isso para oferecer no meu Instagram lá, nunca fiz projeto de 300, mas, cara, eu quero embarcar nessa, eu quero pegar projeto maior, né? O que você indicaria um passo para ele fazer? Qual a sugestão que você dá? Olha, se quer migrar para isso agora, quer subir o seu nicho, você tem que postar isso, você tem que começar a se posicionar assim, você tem que fazer isso. Boa pergunta. Eu falo o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado em que capítulo que a gente tá. A gente às vezes confunde capítulo do coleguinha com o nosso. Então a pessoa vai lá, olha aquele escritório que tá com, sei lá, 300 mil seguidores, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, bombando, com um monte de obra, com um monte de colaborador voando. Quando na verdade são capítulos diferentes. Aquela pessoa já tem 20, 25 anos de história. E você tá lá 1 ano, 2, e tá se frustrando comparando capítulos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você fazer uma construção
Pra onde você quer chegar? Quero atender projetos de 300 metros quadrados, 200 metros quadrados. Eu vou começar a investir sim na minha imagem pessoal. Investir, quando eu falo de imagem pessoal, é tudo. Não é só roupa, você... Tudo. Depois eu vou começar vou contratar, sim, fotógrafo profissional, porque o fotógrafo profissional vai trazer imagens que, mesmo que a cozinha é pequena, ele vai fotografar uma coisa que vai ser interessante. E eu vou começar a construir um Instagram legal, bonito. Aí sim, eu começo começar a atrair aquele público. Eu vou começar a frequentar eventos e coisas que têm os mesmos valores, os mesmos posicionamentos que eu. E aí uma coisa vai trazendo a outra. Aí quando eu faço um post patrocinado para isso, tem aí outro detalhe importante. Tem uma coisa que chama público semelhante no Instagram. Eu faço uma campanha de público semelhante. E aí eu começo a atrair o público que eu quero. Então, assim, é uma construção. Assim como eu falo o seguinte, igual alguém entra na minha agência. E aí, depois de 15 dias, 20 dias, alguns arquitetos chegam em mim e falam assim, Marcos, não tô tendo resultado ainda. Não vendi nada, Marcos, não vendi nada. Fala, é igual um projeto de arquitetura. Chegar em você e falar assim, ó, eu quero que construa uma casa de 200 metros no interior de São Paulo, fundação, tudo do zero. Mas eu preciso que você faça isso em 40 dias. Impossível. Possível. É a O mesma cliente, coisa. caramba, eu contratei o projeto de vocês faz 15 dias, não tô vendo nenhum bloco no chão da minha casa. Às vezes é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, é por isso que lá na agência, por exemplo, a gente tem os contratos mínimos de 6 meses. É uma construção. Porque você acha que a partir do terceiro já começa a ver uma diferença? É a partir do terceiro, quarto mês que as coisas começam a acontecer. Aí a gente vê post assim, 30 dias eu ganhei não sei quantos seguidores. Você já viu esses posts? Milagrosos, né? Falo, nossa, gente, que é isso? Eu vou clicar aqui, deixa eu ver o que é. Como que faz isso? Mentira. Mágica. Aí você faz lá, aí não dá certo e você vai embora triste. E às vezes até investiu, né? Comprou Sim. o cursinho da pessoa ali e... Mas aí são coisas que não duram, né? Não perduram por muito tempo. Um problema grande que eu vejo hoje, né? A pessoa que ela tem empresa, ela não saber reinvestir o dinheiro dela e ela saber que aquele reinvestimento é uma coisa que vai duplicar ou triplicar o investimento dela. Falando as posições, a gente contrata uma empresa de marketing, a empresa cobra 2, 3 mil para fazer o marketing pra você por mês e te engajar. Só que a pessoa não tem noção, pô, você tá pagando 3 mil, só que ela não tem ideia que se ela fechar um projeto, ela paga um ano de marketing. Já garantiu só com o projeto garantiu uma. Então ela não vê valor nisso. E isso que a gente tem que ver valor. A gente tá investindo 3 para ganhar 30. A gente tá investindo 3 para ganhar 20. É uma Entendeu? construção. É uma Uma construção. construção. Um Respondendo projeto a paga pergunta de tudo. Mas pra mudar essa chavinha, É difícil. é difícil. É bem As pessoas difícil. têm que entender. É que E é um querem tudo trabalho. pra ontem. É um trabalho, né? É isso? É isso. É isso. Adorei. Obrigada. Eu acho que vai ser um conteúdo aí que o pessoal vai Muito- pegar umas muito legal. dicas, não, viu, gente? Não Sugestões. fala mais. Sugestões para poder aplicar e começar a trabalhar em cima do nosso conteúdo aqui e entrar em contato com a agência Orbe, hein, gente? Não é? Exatamente. Deixa seus Instagram, seus arrobas. Meu Instagram é Marcos Nascimento NS, mas colocar Marcos Nascimento, você já vai me localizar por lá. E aí lá tem todos os links aí para você comprar meu livro, ver os vídeos, palestras e os conteúdos. Gente, eu tenho livro e eu vou falar com propriedade para vocês. Fica de cabeceirinha de cama ali. Às vezes eu quero ter né? Um insight. Ótimo. Vale muito a pena ter esse livrinho de cabeceira de cama ali ou lá no escritório, sabe? Ali do Sim, lado da sim. mesa. E é isso. Obrigada pela presença. Tô muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço. Segue a gente, Mais Arc Podcast, se inscreve, curte o vídeo, manda pra vovó que gosta de arquitetura também. Todo Manda mundo. pra todo Todo mundo lá. mundo. É nossa rede social. Tá bom. BK_Estúdio Arquitetura. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.